Olá, está no ar o programa Em Destaque. E essa edição nossa é de podcast, gente. Uma edição enriquecedora para você que está nos assistindo. Porque a minha convidada de hoje, gente, ela é chique, além de ser minha professora. Com muito amor, Mirelle Ive, advogada, psicóloga clínica, professora universitária, especialista em ciências penais e em psicologia humanista, existencial e fenomenológica. E hoje nós vamos falar sobre os traumas que podem bloquear as potencialidades. E eu, logicamente, estou nervosa. Porque eu fico pensando, será que ela está me analisando? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Mirelle. Muito obrigada. Uma honra para mim estar aqui. Nossa, uma honra mesmo. E não vou estar te analisando. Eu sou sua admiradora, né? Tanto nas aulas, que a gente sai toda segunda tão reflexiva, né? Tão pensativa de todo esse processo. Mas existem traumas que bloqueiam as pessoas, que talvez quem está me assistindo agora se sinta em algum momento paralisado, bloqueado, e não sabe o motivo, né? E eu falo que essa saúde mental tem pouco tempo que a gente prioriza, né? Saúde mental, normalmente, quando a gente vai falar assim, né? Fazer terapia, cuidar da saúde mental, é como se fosse assim, só para doido, né? Exatamente. E aí tem pouco tempo, igual você falou, que a gente tem falado mais da importância de cuidar dessa saúde mental, né? E os traumas, né? Se a gente for pegar assim a origem da palavra, significa uma lesão causada por agente externo. Então, algo que, né, veio de fora e assim, veio contra as nossas defesas psicológicas e emocionais. Então, isso, né, geram marcas muito profundas na pessoa. E talvez irreparáveis. Talvez irreparáveis. Né, de tão profundas que são. Né? Então, os traumas, eu falo que eles bloqueiam todas as nossas potencialidades, porque eles geram pensamentos, né, negativos sobre si mesmo, né, autoestima baixa, adoecimentos mentais, transtornos mentais. Então, geram muitas consequências, né, desses agentes externos que nos lesionam, né, psicologicamente e emocionalmente. Talvez a gente não tenha impacto disso, né? Porque existem sinais ou indicadores específicos que sugerem, que falam que essa pessoa está com trauma, essa pessoa está passando por um processo difícil. Existe isso, não existe? Existe. Existem sinais. Então, normalmente, a gente observa a pessoa, aquela pessoa que pede desculpa toda hora, uma pessoa insegura, fala assim, não, perdão, desculpa, tudo que vai fazer pede desculpa, né? Uma pessoa, igual eu falei, né, insegura, uma visão muito negativa de si. Então, a gente observa, né, comportamentos autodestrutivos, uma tristeza, né, muito profunda. Então, a gente eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Exatamente, não acredita no seu potencial, né? Então, ela não acredita, se culpa muito, né, por os acontecimentos, né, da vida dela, alguns traumas muito profundos. Então, ela se coloca nesse lugar sempre de culpa, como responsável por ter sofrido algo, né? E por isso que fala assim, como o trauma é agente externo, é algo externo, a pessoa não tem culpa do que acontece com ela. Ela não tem culpa do que fizeram com ela, né, Mirelle? Exatamente, não tem culpa. Então, a maioria das vezes, a pessoa que sofre os traumas, ela traz para si essa culpa, né? E isso limita, né? E aí, como eu falei, tem a depressão, a ansiedade, tem o TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, né, traumas muito profundos, feridas muito profundas, né, que geram todo esse adoecimento mental. Mirelle, agora você acha que essa resistência que nós tivemos ao longo desses anos de procurar um psicólogo, né? Eu falo isso porque eu sou cristã, então no cristianismo, né? Lá atrás, eu tô falando de quando eu era criança, aí tem alguns anos, procurar psicólogo era uma coisa absurda, né? Se resolvia tudo ali na base da religião, né? Naquele contexto. Hoje em dia eu vejo que as pessoas são mais abertas a falar sobre o assunto, a procurar ajuda, as mulheres principalmente. Sim. Hoje nós estamos mais abertos. Graças, né, a gente vê assim que há uma divulgação maior, né, na internet, e eu acho que a pandemia também realçou muito esses adoecimentos, né, como ansiedade, depressão,
compulsões alimentares, né? Transtorno obsessivo compulsivo, mania de limpeza, porque todo mundo com medo. Então, assim, eu acho que a pandemia, ele evidenciou, né, essa necessidade de um cuidado da saúde mental, né? Nós somos seres biopsicossociais e espirituais, né? Então, a gente não compõe só a parte biológica. Então, assim, a parte psicológica e emocional, ela faz toda a diferença, né? Então, a gente observa que se a gente não cuida também da nossa saúde mental, afeta o nosso corpo, o nosso biológico, né? Então, eu acho que isso veio realçar e veio mostrar a necessidade da gente falar sobre isso, né? Isso que a gente está fazendo aqui. Informação. Né? Informação. Mirelle, você falou aí sobre aquela mania que a gente tem, né, do álcool, né? E ficou esse resquício. Mas quando saber que isso está na hora de procurar ajuda, está na hora de, opa, eu não consigo sozinho? Excelente pergunta, porque é isso... se a gente for observar, a gente acaba falando assim, nossa, eu tenho um monte de coisas, né? E a gente acaba ficando preocupado. Mas eu falo que é o tripé, né? Que a gente observa, né? Os sintomas, a intensidade desses sintomas e o sofrimento dele. O sofrimento para a pessoa e para a relação. Então, se isso está ocasionando sofrimento para ela mesma e para as relações... Para quem está em redor ali, naquela rede, né? A intensidade desses sintomas, aí sim, já é hora da gente, né, ter um olhar mais cuidadoso e procurar ajuda. Tanto a pessoa, como eu acho que é alguém que faz parte ali daquele contexto. Sim, normalmente é a pessoa que está ali... no sofrimento. No sofrimento junto que... aciona uma ajuda, né? Que conversa, fala assim, olha, eu acho que é importante você procurar ajuda. Você acha que as mulheres falam mais? Procuram mais? Procuram. Só que olha que interessante, na minha clínica, no meu consultório, eu tô com mais pacientes homens. Então, olha só que bacana, esse movimento tem feito com que os homens também procurem ajuda. E não se paralisem, né? E não se paralisem. Isso, assim, está sendo fantástico, essa desmistificação, né, do cuidado da saúde mental. Porque o cuidado da saúde mental hoje, e se a gente for, olha, a vida que a gente vive... frenética, né, com muito intensa, com muitas demandas. Porque eu fico olhando, né? A mulher, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, do marido, não surtar, cuidar dos filhos. Não, isso tudo. Olha a carga que isso muito grande gera, né? Então, a gente não suporta. Então, eu falo assim, eu atendo muitas pessoas que falam assim, nossa, a minha terapia é o meu momento. É o momento que eu vou, né, colocar as minhas questões, entender um pouco mais de mim, entender os meus dramas, os meus conflitos. Eu falo que é o lugar seguro. Exato. Né? É o nosso lugar seguro. Porque a psicologia, ela tem um movimento assim, de ética, né, que a gente precisa respeitar a ética, sigilo. Então, é o seu lugar seguro. Né? Tem muitas coisas que são terapêuticas, mas não são não é a terapia, a psicoterapia que é feita por um profissional capacitado. Que é diferente. Que é diferente. É bom a gente falar desse movimento terapêutico que acontece às vezes em grupos, né? É diferente da psicoterapia. Sim, é diferente. A gente fala, né? Atividade física é importante, né? As relações de amizade, familiares, elas são importantes. Conversar com a amiga no final do dia. Conversar, tomar um café com a amiga é maravilhoso, né? Mas não substitui a psicoterapia, porque aí é uma coisa mais direcionada, científica, né, que vai propiciar, né, um alívio maior, né, com condições, ferramentas, né, da ciência e psicologia. E você sabe o que eu acho, assim, quando eu faço terapia, porque eu tive um trauma na terapia. As primeiras terapias que eu fiz foi uma psicóloga que na época eu tive um trauma na adolescência. E aí eu me bloqueei com a terapia, com a psicologia, enfim. Estou eu aqui. Estou eu aqui amando a psicologia e amando fazer terapia, porque a gente vai conhecendo mais da nossa máquina, né? Do nosso funcionamento, de até aqui você vem, daqui você está me atravessando. Perfeito, perfeito. Eu gosto de usar muito essa analogia, né? Que cada um de nós somos um território. Então, a gente precisa delimitar bem esse território para que ninguém nos invada,
né, no sentido de que aí venham causar os traumas, mas que a gente também se permita se relacionar. Então, essa limitação, né, da nossa fronteira de contato, ela é muito importante, porque senão acontece ou a rigidez, ou eu não quero contato com ninguém, porque é o que os traumas podem causar. Levantar os muros, levantar os muros, e a gente fica muito rígido, não deixa ninguém entrar, ou fica muito maleável. Então, a gente fica muito submisso àquilo que o outro quer da gente. Então, aí fica uma fronteira que todo mundo entra. E aí é adoecedor. Então, eu falo que é uma dança, né? A gente aproxima, a gente afasta. A gente aproxima e a gente afasta. Que é uma dança saudável das relações. Entender esse processo, para mim, foi a parte mais desafiadora. Eu não sei para você que está me assistindo. De saber que era normal esse jeito, às vezes, meio de... né, dessa dança, Sim. de afastar, não, peraí, tá me atravessando, eu tô me sentindo atravessada, e é natural isso. E não é errado você falar até aqui, tá aqui o limite, até aqui você veio. É saúde falar não. E a gente tem muita dificuldade de falar não. Inclusive, pessoas que sofreram traumas, né? Elas têm muito medo de falar não, assim, com muito medo de falar assim, não se aceita. Não se aceita, né? Então, eu aceito tudo. Só que é isso, eu falo que é igual um copo, né? Vai enchendo, aí uma hora transborda. Né? Uma hora a gente não dá conta mais. É verdade. Nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos. Não sai daí, não. Nós somos da Santé Shoes, uma fábrica de sapatos com 30 anos de mercado. Estamos aqui para te ofertar sapatos de altíssima qualidade. Nós trabalhamos com escarpins, sandálias sociais, rasteirinhas, sapatilhas e muito mais. Nós temos grades de 12 e 6 pares. Essa mistura já é um sucesso. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. De volta com o programa Em Destaque. Hoje nós estamos falando dos traumas, né? Sim. Que param a nossa vida. Com ela, a psicóloga Mirelle, advogada. Primeiro veio a advocacia, depois a psicologia? Sim, acredita? Como que foi esse processo? Interessante que quando eu fui fazer vestibular na época, não vou falar quantos anos atrás, uns bons anos atrás, né? Eu fiquei muito na dúvida, porque minha mãe é psicóloga. E na época eu tinha conhecido uma turma de direito, né, uns amigos, inclusive conheci meu namorado, meu marido hoje, né, no direito. Eu falei, vou fazer direito, e não tive coragem de colocar psicologia. E aí fiz direito, advoguei e fui trabalhar num programa. Excelente, gente, excelente, entende tudo. Fui trabalhar num programa que dava assistência à pessoa que, né, cometiam crimes em razão do transtorno mental, de algum transtorno mental. E eu fiquei mais apaixonada na psicologia. E aí, bons anos depois, eu falei, vou fazer psicologia. Encarei e cá estou, né? Não, e é excelente naquilo que você faz, do que você propõe a fazer. Ah, imagina. Gente, é enriquecedor uma palestra, uma aula dela. Vocês não têm noção. Imagina, obrigada. Mas fala pra gente, a gente tá falando desses traumas, né, que as pessoas vivenciam, que é impossível uma pessoa hoje falar assim, eu não tenho nenhum trauma. Sim. É impossível. Ou você acha que é possível uma pessoa sobreviver a esse mundo? Olha, e que quase ninguém é normal. Concordo com você. Eu acho que é quase impossível a gente viver a vida sem os traumas. Agora, a gente tenta blindar os nossos Exatamente, filhos, né? Mas não tem como. Por quê? Eu falo que nós estamos em contato com esse mundo.
né? Igual a gente fala assim, eu afeto o mundo e o mundo me afeta. E aí, o que acontece nesse afetar mutuamente? Dependendo do jeito, da nossa personalidade, né, da forma como fomos criados, do contexto, a gente se depara com isso de uma forma. Então, tem gente que vai reagir a um trauma. Afetou, mas ela consegue sobressair, fortalecer, faz uma terapia e consegue. Outros já são mais difíceis, porque são traumas, né, e feridas muito profundas que elas não conseguem. Que aí a gente, né, viu que tem consequências muito graves, né? Profundas, muito profundas. Mas assim, qual é a estratégia, né, para superar esse momento? Eu falo que além da psicoterapia, né? Porque, sim, gente, é fundamental, é vida. Eu falo que não tem um maior investimento pra gente do que uma terapia. Sim, concordo. Assim, basicamente, a superação do trauma, ela é importante no sentido, olha, você precisa encarar o seu trauma. Sim. Porque o que acontece? Memórias traumáticas, elas são muito... os traumas ficam na memória. E aquilo, de uma certa forma, ou a pessoa... utiliza um mecanismo de proteção e ela tenta esquecer aquilo ali, mas o trauma... Ele tá ali. Ele tá ali e ele aparece de alguma forma, em algum sofrimento, em algum comportamento da pessoa. Ele vai sair, né? Ele vai sair de alguma forma, né? Ou é interessante porque eu falo que os traumas, eles afetam até a nossa questão física. Porque quando a gente está numa situação de perigo, né, o nosso corpo, ele libera alguns hormônios, né, que nos faz com que o coração acelere e a gente tenta fugir daquilo ou nos proteger. A pessoa que viveu um trauma, ela revive esse trauma, às vezes, sempre. Então, o corpo fica liberando esse hormônio o tempo inteiro e ela fica nesse estado de alerta. Então, tudo para ela é como se fosse assim, um perigo. Vou reviver esse trauma novamente. E aí, geram questões biológicas, questões de pressão arterial, queda de cabelo, enxaquecas fortíssimas. Então, olha só, né, se aí tem uma questão biológica, tem a questão psicológica, emocional, inclusive... Até o nosso hipocampo, a pessoa que tem, fica revivendo esse trauma, né, desconfigura todo o equilíbrio do cérebro e diminui o hipocampo, que é uma área do cérebro que é responsável, né, sobre as nossas memórias do que é passado e o que é presente, e a pessoa que revive isso o tempo inteiro, ela não sabe mais o que é presente e o que é passado. Então, ela fica revivendo aquilo. Imagina, em estado de alerta. Meu Deus. Que aí vem o transtorno. O sofrimento, vem os transtornos, os adoecimentos. Então, eu falo assim, encarar isso não é fácil, né? Por isso que esses traumas muito profundos, eles precisam ser tratados em psicoterapia e, às vezes, né, com também o psiquiatra, que é uma equipe que pode ajudar, multidisciplinar, que pode ajudá-la a sair. Mas, assim, não é fácil, mas é possível. É possível essa ajuda em psicoterapia. Eu fico vendo que as pessoas, às vezes, têm um medo, assim, de procurar ajuda, principalmente quando chega na hora do psiquiatra, né? Porque é o tal do remédio, né? Vou estar ali com aquele remédio, eu não sou doido, pra que eu preciso disso? Mas eu, assim, no meu caso, uma época que eu precisei tomar, foi uma época de estresse muito grande, e aquilo lá foi a minha muleta. Eu falo que ele não virou minha perna, ele virou minha muleta durante aquele período em que eu precisava. E foi muito... E depois, lógico, você tem que tirar gradativamente isso. Mas isso, para mim, foi muito importante. Porque, às vezes, você fica tão... se cobrando a perfeição, se cobrando um progresso, um processo, e naquele momento você está precisando de cuidado. Exatamente. De ajuda, e é normal, todos nós passamos por isso. E você sabe que eu falo que esse é o ato mais corajoso, a gente reconhecer que precisa de ajuda. E muitas vezes, como eu falei, olha para você ver, um trauma que afeta o nosso emocional, o nosso psicológico, afeta o nosso biológico. Então, o que pode acontecer? Né? Se eu preciso dessa ajuda biológica, uma medicação será necessária num momento para te ajudar, porque às vezes o nosso corpo não responde. Então a medicação vem para ajudar, né, como, né, você bem colocou no seu exemplo, vem um momento necessário, sim, uma muleta que você precisa, mas é por um período. Né? Aí, claro, que depende da avaliação, sim, de todo, né, do profissional. Voltar, eu não tenho problema nenhum.
Eu não tenho problema nenhum em tomar, porque eu acho que esse controle é bom, porque ele ajuda a gente, como é o tema do nosso programa, as nossas potencialidades. Às vezes, ela não é chegada no êxito total, porque você está ali bloqueado, ou cansada, ou estressada em algum momento. Você precisa desse trabalho. Precisa. E uma das consequências dos traumas é, assim, bloquear todas as nossas potencialidades. Né? Então, a gente fica aquém do que a gente poderia estar vivendo. Né? Uma vida... aí, o que acontece? Aí, pessoas ficam frustradas, ficam num lugar, né, muito repressivo, adoecedor, e ela tem tanta coisa para viver, tanta potência para viver, né, um trabalho melhor, relações mais saudáveis, né? Então eu falo que isso vai ajudar a sair desse lugar de bloqueio para potência, né? Para aquilo que nós somos criados para ser, para né? ser. Né? Eu fico pensando que talvez a pessoa ali tem potencialidade para ser o top, o number one, e aí ele tá ali vivendo o raso, porque ele não quer procurar uma ajuda, porque acha que não é capaz. E eu acho que Deus fez todos nós seres capazes, né? Sim. De progredir, de avançar, de fazer. E eu acho que a única coisa que pode paralisar somos nós mesmos. Exatamente. Eu gosto muito de uma frase de Viktor Frankl, né? Que ele fala assim: você pode perder, pode tirar tudo de você, mas não pode tirar, a única coisa que a gente tem é a liberdade de escolher o que fazer em qualquer situação que a gente se depare. Então, assim, é claro que às vezes nós temos dificuldades, limitações, mas está ao nosso alcance. Sim. É igual assim, olha, eu quero te ajudar muito, a gente chega, né? Eu quero te ajudar, mas se a pessoa não quer, como que a gente faz? Exatamente. Então, por isso que fala dessa liberdade de escolher o que a gente pode fazer em qualquer situação. Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de escolher não ficar nesse lugar, né? Nesse lugar aquém do que a gente pode estar exercendo, né, na nossa vida. Mirelle, com a sua experiência, qual é o papel do apoio social e terapêutico nesse processo dessa cura, desse trauma, né, na promoção do crescimento pessoal, para ele conseguir atingir essa potencialidade? Acho que é fundamental. Sem apoio social, né, e psicológico, porque é muito a difícil. família, ela é a base, gente. E aí a gente pode até entrar. Se é uma família, né, que ajude, porque tem um ambiente que é adoecedor. Aí, assim, tem outros recursos que a gente pode ter socialmente falando, né, uma rede de apoio. A rede de apoio, ela é fundamental, né, para te dar esse suporte, porque eu falo assim, a terapia, ela é uma vez por semana, né, quando é algo mais grave, 2 vezes por semana. E o dia a dia? Quem está ali para te dar apoio? 24 horas. 24 horas, né, porque como os traumas, eles podem ocasionar, tá, porque não necessariamente é o que acontece, muitas ideações suicidas. Então, é um lugar muito cuidadoso, que a gente tem que ter, que essa rede de apoio é que vai fazer a diferença. Né? Esse olhar cuidadoso, de proteção, de estar ali do lado, se precisar levar, né, no hospital, em algum lugar. Então, é fundamental. E o apoio psicoterápico. Né? Não tem como traumas muito profundos, eles serem, como se diz, né, acessados e assim, que a pessoa consiga enfrentar sem um apoio psicoterápico. Porque você já viu aquele ditado que as pessoas sempre falavam, o tempo resolve, né? O tempo esquece, deixa o tempo. Não existe isso, não, né? Resolve, porque o trauma ele vai estar ali. Se ele não for bem colocado com intervenções adequadas, ele vai ficando ali. E eu lembrei agora de um apoio fundamental, que é o apoio espiritual. E aqui, independente da religião, o apoio espiritual, ele é fundamental. É uma rede de apoio. Então, a gente está falando de um ambiente familiar, né, saudável, que é importante, né, de um apoio de amizade, um apoio psicoterápico, né, a questão espiritual, que também é que vai dar sentido. Né? Viktor Frankl mesmo fala, né? É verdade. Ele fala isso, assim, as crises existenciais, as depressões, né? Esse lugar muito de ficar ali revivendo aquele trauma, a pessoa tem que parar de olhar para si e olhar para fora, ter um propósito de vida, né? Se autotranscender. Eu saio de mim e olho para o outro. Né? Então ele fala isso, assim, que o amor
ele é a expressão máxima da autotranscendência. Eu saio de mim, né? A pessoa fica ensimesmada. Eu e olho, né? E aí vem dessa liberdade, né? De eu sair desse lugar e ver todas as possibilidades que tem na existência. Nossa, gente, é enriquecedor, eu falo pra vocês. Mirelle, nosso tempo já acabou. Passa muito rápido, como as suas aulas. Obrigada. Você sabe que eu sou sua fã. Eu que sou. Nossa. E não é clichê, viu? Não é mesmo. Não é clichê. Eu gosto muito. A gente consegue realmente aprender com você um conhecimento que a gente leva para a vida, né? Reflexões. Sim. Porque se a gente se dispõe nesse papel de ajudar, por que não ajudar com excelência? Exatamente. Eu sempre penso assim. E eu falo que eu não seria nada se não fosse vocês. Porque olha só, é troca, né? As nossas aulas, esse momento aqui, são trocas muito importantes. E que eu aprendo muito com você. E com vocês. Obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, uma honra estar aqui. E eu espero você e toda a sua família no nosso próximo encontro. Até lá!